Diego, como o budismo age em relação à exploração animal? E você já explicou alguma coisa sobre os Budas que já existiram? E o próximo mestre, quem vai ser, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo desse canal é sempre trazer de uma forma mais descomplicada o budismo. E aqui eu foco muito no budismo Nichiren, que é o que eu pratico, para que a gente possa colocar em prática, colocar no nosso dia a dia e ser cada vez mais feliz. Esse aqui é um quadro onde eu faço perguntas e respostas, perguntas que vocês todos já colocaram aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no WhatsApp, já conversaram comigo e com certeza eu já respondi por escrito, mas eu falei, poxa, vamos trazer para um vídeo, né? Porque muita gente gosta até de assistir e de repente a pergunta de um é a pergunta de muitos, tá? E aí eu trouxe 3 perguntas aqui que são bem interessantes, né? A primeira é da Midori, inclusive ela sempre está aqui nas lives, né? Então, obrigado, Midori. Ela fala o seguinte: eu tenho uma dúvida. Uma vez eu ouvi a monja Koen falando que para o budismo toda a vida importa. Aí eu queria saber em relação ao budismo Nichiren, como que fica as questões de exploração animal e alimentação à base de animais? Pois é, né? Inclusive, bom, a monja Koen, ela é do budismo Zen, que é uma outra linha, né? E realmente por isso que essa pergunta veio para o budismo Nichiren também agora. Mas, basicamente, não é uma regra, tá? Muita gente estende uma orientação, um preceito do Buda, que inclusive já fiz aqui uma live falando dos 10 preceitos do Buda, e o primeiro é justamente não matar. Aí a pessoa fala, poxa, não matar? Então se eu tô comendo a carne, né, proteína animal, então não só eu matei, eu financiei, eu ajudei a matar. E eu não quero isso também, então eu não vou comer. Aí são pessoas que inclusive adotam aí votos de vida aí vegano, vegetariano e tudo mais, né? Mas é assim, esse ato está inclusive voltado para a questão da intenção. O quanto no seu dia a dia você tem, né, interesse, intenção, você está na frequência realmente de matar e de financiar tudo isso, tá? É assim, realmente, muita gente gosta de carne animal, né? E realmente existe uma indústria alimentícia que, né, faz o abate de milhares e milhões de animais todos os dias. Isso, de certa forma, é triste mesmo, tá? Mas isso, para o budismo, não é uma regra geral, tá? Então, até nos budismos mais arcaicos, né, que seguem mais à risca isso, por exemplo, o budismo tibetano, e aqui tem até um youtuber que é budismo tibetano, pode olhar aí que é bem legal, que é o Amigo Monge, ele mesmo já falou sobre esse tema, que mesmo eles sendo, de forma geral, vegetarianos, em algumas cerimônias que eles fazem, ainda tem oferecimento de alguns alimentos e que são de origem animal, de repente mel, de repente alguma coisa relacionada a leite, e quem é vegetariano, vegano inclusive, abomina todo esse tipo de prática. Mas o budismo, ele pode buscar o máximo possível disso para seguir essa linha de raciocínio de não matar, porém ele não proíbe. No budismo, inclusive, nada é proibido, né? Até os 10 preceitos do Buda não são 10 mandamentos, são 10 orientações, né? Então, não matar é uma delas. Então tem uma live inteira falando sobre isso. Mas o quanto você acredita que não esteja, né, financiando e matando e buscando essa matança de alguma forma. E aí você pode trabalhar o budismo na sua vida em tudo que é relacionado ao entorno disso, tá? Ou seja, não precisa ser uma regra, mas o quanto você fizer para que aconteça o não matar, né, e te deixe satisfeita nas suas ações, para que crie causas na sua vida para que você seja mais feliz e transforme o seu karma, já tá bom. O próprio Nichiren, em um Gosho, ele fala justamente isso. Uma pessoa perguntou, não vou me lembrar agora qual era o Gosho, mas eu lembro que ele falou assim, mais ou menos assim, tá? Não fica pensando só nisso agora. Tem outras coisas mais importantes, como por exemplo você transformar a sua reatividade, do que, né, ficar pensando nisso. É lógico, naquela época não existia uma indústria alimentícia que, né, explorava milhões de animais por dia. Porém, ainda assim tá direcionado ao seu momento, né? Se você de repente trabalha numa empresa disso e você se sente mal por isso, ok. Então, né, não esteja mais no meio disso. Mas a gente sabe que, mesmo tendo todos esses votos, a gente não vai mudar tudo. Então, o quanto você pode mudar na sua atitude para que isso possa ser tranquilo e leve para você, tá? O budismo Nichiren, ele segue nessa linha de raciocínio mais ou menos, tá bom? Então, quer dizer, não é uma proibição, é uma orientação, né? E mesmo assim, se preocupe principalmente com a sua
reatividade com o seu jeito de viver, e se isso influenciar a partir de não matar, bacana. Se não influenciar diretamente, né, você vai estar vivendo a sua vida. Seja uma pessoa boa, que isso vai mudar, inclusive, nesses hábitos também, tá certo? A segunda pergunta é do Eduardo, e ele fala o seguinte: eu queria saber se você já fez algum vídeo sobre o Buda Amida e o Maitreya. Não conheço muito bem o budismo Nichiren, por isso eu tenho essa curiosidade do ponto de vista dessa escola. Um abraço. Olha que legal, né? Então, assim, perguntou sobre dois Budas, vamos dizer assim, né? O Buda Amida e o Buda Maitreya. Bom, colocando aqui um contexto histórico, primeira coisa, o Buda Amida, ele é personagem principal aí de uma outra linha budista que é o budismo Terra Pura, porque em um sutra Shakyamuni citou esse Buda Amida, que é um Buda que vive na Terra Pura, como se fosse uma outra dimensão. E aí então esse Buda disse o seguinte: todos que enunciarem o meu nome, né, estarão no caminho da Terra Pura, ou seja, terão seu lugar no céu, vamos dizer assim. Tá? Então quer dizer, o Buda Amida, ele não foi um Buda físico, ele não existiu de fato, né, pelo menos nesse plano, nesse universo, nesse mundo. E quem cita, né, Namu Amida Butsu, que é como se fosse uma oração deles, né, então está clamando a sua fé para que possa garantir seu lugar lá na Terra Pura do Buda, tá? Então esse foi um sutra e tem um budismo inteiro que segue essa linha, tá bom? Mas o Buda Maitreya, na verdade, é o seguinte: na época de Shakyamuni, quando ele estava inclusive propagando ali no final ali o Sutra do Lótus, tinha um Bodhisattva, tinha uma pessoa muito empenhada na prática do budismo que era o Maitreya, tá? Então ele era mais um Bodhisattva naquela época. E ele citou, tá? O Shakyamuni citou que o Maitreya seria um Buda do futuro. Como assim? Que ele, entre aspas, se manifestaria, né? Não exatamente uma reencarnação, tá? Mas ele se manifestaria como um Buda numa época do futuro, depois que houvesse todo o extermínio da fé, vamos dizer assim. Tá? Então, quando o universo, milhões de anos à frente, já não existisse mais nenhuma fé, nenhuma religião, muito menos o budismo, surgiria novamente o budismo através desse Buda, né, dessa pessoa que se iluminaria, no caso o Maitreya, tá bom? Então ele é um Buda do futuro. E até num contexto aí de Budas, 3 Budas são bem representativos na questão do Sutra do Lótus, tá? Primeiro, o Buda Shakyamuni, que é o Buda do presente, porque ele atingiu a iluminação nessa existência, mas daí ele percebeu, inclusive no decorrer do Sutra do Lótus ali, ele falou que ele vem atingindo a iluminação, né, de causas de existências passadas. E aí, no Sutra do Lótus, surge um Buda para ficar do lado dele, que é o Buda Muitos Tesouros, Buda Tarô também falado em japonês. Ele é um Buda que representa as iluminações, né, búdicas do passado. Então, um Buda do passado, Buda Muitos Tesouros. Buda do presente, Shakyamuni, para essa existência até os últimos dias da lei. E Buda Maitreya, que seria um Buda do futuro, ok? Então, basicamente seria isso. E a última pergunta vem do Rafael, que ele fala o seguinte, porque ele estava assistindo um vídeo que é Daisaku Ikeda não tem que ser o seu mestre. É um vídeo que eu já fiz faz um bom tempo, né? E aí, justamente, a polêmica, na época, inclusive, Daisaku Ikeda ainda era vivo, né? Então, Daisaku Ikeda, ele faleceu no último dia 15 de novembro, né, de 2023. E, bom, a pergunta que já ficava no ar, né, porque muitas vezes as pessoas tinham dúvida se ele estava vivo, se ele não estava vivo, e como seria quando ele não estivesse mais vivo, quem seria o próximo mestre, já que Daisaku Ikeda é chamado de mestre, assim como Josei Toda e Makiguchi, que são os 3 mestres do Kosen-Rufu da Soka Gakkai. Tá? Então vamos lá, para quem não entende ainda o que eu estou falando, eu vou te falar. Dentro das linhas budistas do budismo Nichiren, tem uma organização, que é a qual eu participo inclusive, que é uma organização de budistas leigos, que surgiu na década de 30. Então, através de 2 professores, Makiguchi e Josei Toda, eles criaram uma instituição que no começo tinha um apelo mais educacional, com base nos valores budistas, budismo Nichiren, mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que tinha que ser uma coisa de valor humano, de revolução humana, para todas as pessoas. Então,
virou uma associação de budistas leigos. O que é budista leigo? São pessoas que não estão na busca de ser monge, por exemplo. Tá? Então, no começo era até afiliado a uma escola budista tradicional, que era a Nichiren Shoshu. Nos anos 90 eles se dividiram, mas ainda continuaram praticando o budismo Nichiren. E aí o direcionamento é praticar. E sempre tem o quê? O lance de ter um mestre, né? Porque alguém tem que ser uma pessoa que ensina. E Daisaki Ikeda, na década de 60, foi quem assumiu o terceiro posto de presidente dessa organização quando Josei Toda faleceu. E como é uma pessoa extremamente estudada, uma pessoa que realmente coloca o budismo no seu dia a dia, criou grande causa, inclusive para a ampla propagação do budismo no mundo, então nós chamamos, né, nós adotamos ele como mestre, mestre da vida, mestre do budismo Nichiren, mestre do budismo leigo, tá? E aí, também assim, até está escrito na nossa liturgia, mestre do Kosen Rufu, mestre da ampla propagação, porque com certeza esse foi o maior legado dele, né, de ter mostrado como se propaga para o mundo inteiro. Por isso que a gente tem budismo em todos os cantos aqui no Brasil e no mundo hoje. Foi essa pessoa que ajudou a ampla propagação. Mas e aí, depois que ele morreu aí recentemente, e quem vai ser o próximo mestre? Na pegada do budismo leigo, não se tem mais uma projeção de ter um mestre. Por quê? A princípio, pelo que eles falam, porque não precisa. Né? O que ele criou, o que eles criaram uma estrutura tão sólida de ampla propagação que hoje nós temos budismo em quase todas as cidades, se você for ver, ou regiões pelo menos, e quando você consegue juntar 10 famílias, por exemplo, você já monta uma comunidade. E a coisa ela vai se expandindo cada vez mais. Então virou como se fosse um sistema de franquias. Então o budismo Nichiren, através da sociedade educacional, né, que agora é a Soka Gakkai, Sociedade de Criação de Valores, ela criou um sistema que é multiplicável. Então tem o exemplo do mestre, mas não precisa necessariamente ainda ter um novo mestre. Eu particularmente acho que, categoricamente, o mestre ele só aparece quando realmente faz um grande movimento. Assim como Makiguchi fez no começo, Josei Toda fez logo depois da Segunda Guerra Mundial e 10 anos depois, Daisaki Ikeda fez propagando para o mundo inteiro. Então, essa lição nós já temos. Alguém que hoje apareceria e seria dignamente chamado de mestre, na minha opinião, seria alguém que fizesse muito mais, de uma forma muito mais perceptível, né? Que realmente agregasse todas as pessoas para que juntasse num grande movimento, né? Então, quer dizer, será que precisa de um novo mestre? O que esse mestre vai fazer? É lógico que nas escolas tradicionais, assim como a gente ainda mantém no budismo leigo, para com o Daisaki Ikeda, que foi o último mestre, é importantíssimo nós termos um mestre. Por quê? Porque nós vamos aprender o budismo através da principal referência, que é o mestre. O legal é que o budismo da Soka Gakkai, eles criaram um sistema para que a gente possa ter todo o acesso de tudo que o Daisaki Ikeda já falou e publicou de livros e orientações, por exemplo. Então, né, é uma coisa que eles não deixam morrer. Faz sentido? Mas, a princípio, não vai ter, né? O objetivo é que a gente faça aqui e assuma o papel de mestre na nossa própria atitude no dia a dia. Faz sentido para você? Então é isso, são mais 3 perguntas para que a gente possa praticar o budismo no dia a dia. E se você gostou, dá um like, compartilha. Se você tem uma outra dúvida, coloca aqui que vai virar novos vídeos, né? E acompanha a gente sempre todas as quintas-feiras, porque aqui às 20 horas tem live sempre com um tema diferente toda semana, certo? Da minha parte é só, muito obrigado e tchau, tchau!